Educação, o canal que visa levar conhecimento para você. Olá a todos, eu me chamo Michele Aracati, sou economista e hoje nós vamos falar de empreendimentos sustentáveis, né? É uma área interessante que visa principalmente observar o aspecto econômico, social e ambiental. E nós temos hoje como convidada a nossa amiga Sueli Cossol. Seja bem-vinda, Sueli. Olá, bom dia. Eu sou Sueli Cossol, eu sou a diretora da Mera e é sempre um prazer a gente estar com a Michele e com a Denise, que são duas mulheres altamente empoderadas, inteligentes, e eu sempre aprendo muito quando tenho a oportunidade de estar com ela. E obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a sustentabilidade, essa economia circular que é tão importante, principalmente nos dias de hoje, né? E ela fala com conhecimento da causa, né? A Sueli, ela é formada em logística pela Universidade de Vila Velha do Espírito Santo e atuou 19 anos na logística internacional. Em Manaus, ela está desde 2017, quando assumiu o cargo de diretoria de uma indústria do setor plástico, e desde 2022 ela recebeu o convite e atua como CEO da Amera, que trabalha justamente isso, né? Aliás, sustentabilidade é a palavra da moda, né, no momento. Todo mundo falando sobre sustentabilidade, ODS, e alguém aí que está nos assistindo pode estar se perguntando, e eu com isso? Como isso me afeta, né? Como que a sustentabilidade vai me ajudar a comprar comida, né? Então, para responder e explicar melhor isso, estamos aqui com a especialista na área, Sueli. E assim, né, Denise e Sueli, gerar produto respeitando o meio ambiente, ganhar dinheiro, como é que nós podemos alinhar todo esse aspecto? Dá para fazer isso? O social, o econômico, o ambiental e também o aspecto do bem-estar. Então, é possível sim. Então, ela vai trazer para nós todos esses pontos aí ligados à Mera. Eu sempre digo, né, que a máxima de hoje é exatamente isso, é nós encontrarmos uma oportunidade de negócio onde você consegue trazer um impacto social e ambiental para quem está ao redor, né? Eu digo que a Mera é esse o nosso DNA e nós viemos para fazermos a diferença. Nós não queríamos apenas ser uma empresa de reciclagem, e sim uma empresa que consegue ressignificar a reciclagem. Então, hoje nós fazemos uma logística reversa 100%, onde nós não geramos nenhum resíduo. Os pneus, eles são retirados, os pneus inservíveis, eles são retirados do meio ambiente, transformados em matéria-prima e voltam para o mercado como um novo produto. Uhum. E principalmente a nossa ideia a gente sempre tem essa mentalidade, aonde nós não estamos que nós conseguimos chegar, quais os setores que nós conseguimos alcançar, aonde a gente consegue levar essa sustentabilidade, essa economia circular, a logística reversa, que eu digo sempre que... Aquele pneu velho lá que estourou, você mandou consertar e não tem mais conserto, ou já perdeu todas aquelas escrias, não dá para usar, né? Um pneu todo careca, não joga lá no lixão, não jogue lá naquele mato perto da sua casa. Muito menos de igarapé. Porque ele demora muito tempo para ser absorvido pela natureza. Então ele vai fazer primeiro um grande estrago, e não vai adiantar de nada. Leva lá para a Mera, que lá ele vai ganhar uma nova vida, vai virar um novo produto e não vai poluir. Exatamente, nós ficamos ali no distrito, próximo à Bola da Suframo. Se você quiser descartar o seu pneu, nós não temos nenhuma burocracia para isso. Eu sempre falo que um pneu ele demora 600 anos para se decompor, hein? Então, por favor, não vamos fazer isso com o nosso meio ambiente. Eu sempre falo que nós somos prepotentes, né? A gente acha que o meio ambiente tem que nos engolir, e não é, e ele dá vários indícios disso. Ano passado nós tivemos vários eventos que corroboraram isso, então acho que a gente precisa cada vez mais nos conscientizarmos da urgência e da necessidade de nós preservarmos o meio ambiente.
Isso mesmo. E assim, Sueli, falando nesse aspecto do meio ambiente, na sociedade como um todo, nós falamos muito sobre a questão dos resíduos que são despejados em locais impróprios, né? E muito se coloca que isso está ligado à questão de hábitos e costumes da população. Cultural, né? Infelizmente, isso é algo cultural e é por isso que eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de estar em algum lugar falando sobre isso, porque eu entendo que todo movimento de mudança, ele tem um ciclo, mas esse ciclo ele só se inicia a partir do momento em que fala-se maçantemente sobre isso. Então, a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa entender que essa mudança ela ocorre quando a gente trabalha na causa raiz. Qual é a causa raiz? Eu estou adquirindo um produto, eu tenho que ter a preocupação de como esse produto, qual é a destinação final que vai ser dada para ele. Eu digo que essa geração de hoje, se você diz que você está adquirindo um produto e que ele é 100% sustentável, eles querem saber quem é o fornecedor, da onde que veio a sua matéria-prima, eles fazem esse acompanhamento. Porque a gente entende que os órgãos governamentais, o governo, ele não tem todos esses braços para fazer essa fiscalização. Então, a partir do momento que nós entendemos que isso também é uma responsabilidade nossa, porque o meio ambiente, ele é nosso, ele é de todo mundo que está aqui. Se tem um pneu que é jogado de forma imprópria num terreno, no igarapé, a gente sabe que tem a causa da proliferação de doenças. O mosquito da dengue, você não tem como gerá-lo e falar, vai ali, pica aquele coleguinha que eu não gosto. Não. Você vai gerar uma dengue e ele vai picar alguém da sua família, vai ser o seu colega de trabalho, vai ser o seu amigo. Então, a gente precisa ter também empatia com o outro. A gente precisa entender que o meio ambiente ele não é nosso, então se ele não é meu, eu não tenho o direito de fazer o que eu acho que deve ser feito. A gente precisa trabalhar isso na nossa casa. Você precisa fazer, se você tem um diálogo com a sua família, com o seu filho, com o seu sobrinho, não joga lixo na rua. É necessário cada vez mais que isso seja discutido na escola. Isso tem que vir de berço. A criança, se ela cresce com isso, ela já não vai jogar lixo na rua. A nossa geração, a minha geração, eu já tenho 40 anos, eu sou da década de 80, nós temos ainda, infelizmente, o hábito de jogar lixo na rua. Você tá comendo alguma coisa no carro, você joga, ou a pessoa tá no ônibus, ela joga. E aí depois o que acontece? Vem uma enchente, enche o bueiro, alaga. As pessoas perdem a casa, quantas pessoas perdem carro, quantas pessoas passam por dificuldade. A gente tem a leptospirose, pessoas contaminadas por doenças como leptospirose. Então a gente precisa entender que é você ter empatia com o outro, é você entender que quando você joga um lixo na rua, não é só você que está sendo impactado, quem está no nosso convívio. E isso é uma relação de causa e consequência, e você coloca muito bem, nós temos gerações, né? E essa nova geração, ela vai cobrar da geração anterior, né, essa relação de causa e consequência. O que me chama a atenção, Sueli, é que muitas vezes você conversa com as pessoas, elas têm inclusive a educação, mas elas acabam imitando o pai e a mãe. Então, nós temos aí essa situação, né? Eu tenho educação na escola, mas quando eu chego em casa, estão fazendo errado. Então, eu vou imitar a pessoa que está fazendo errado. É por isso que isso é complicado. É por isso que eu digo que a gente tem que trabalhar nas causas raízes. Isso você aprende dentro da sua casa. A gente precisa entender que a gente precisa falar com os filhos, precisa falar com os sobrinhos. Esses dias eu fui ao supermercado com meu filho, eu achei o máximo. Quando nós estávamos colocando a compra no carro, ele falou bem assim, mãe, eu gostei muito desse rapaz que embalou a compra. Ele usa pouquíssima sacola. Você sabia que
Até 2050, se nós continuarmos com o mesmo consumo de plástico que nós estamos hoje, nos oceanos vai ter mais plástico do que peixes. Isso está comprovado cientificamente. Então você entende que a gente precisa, porque eu falo com meu filho, eu uso sacola em casa reciclável. Sim. Então ele sabe que a sacola plástica é na urgência da urgência. Então se ele vê alguém que está diminuindo o consumo, olha como já é a mente dele. Ele já achou o máximo. Bonitinho. Então, e o meu filho tem 13 anos. Então é por isso que eu digo que essa geração de agora, eles sim vão conseguir causar um impacto ambiental na sociedade. Eles vão conseguir quebrar esse ciclo paradigma, né? de perpetuação, de repetição, né? Na minha geração, eu aprendi com a minha mãe que lixo você guarda tá na rua, lixo põe no bolso, na bolsa, até chegar ao... Isso mesmo. Exatamente, e eu para mim foi igual, assim, eu nunca fui a criança que jogou lixo na rua, porque eu aprendi dentro em casa muito cedo, então é por isso que eu sempre falo isso, a importância de nós darmos, porque hoje a sociedade também, a gente tem um problema, porque as pessoas acham que na escola vai aprender tudo, não, cada um tem a sua coisas a gente participação. precisa, educação vem de berço, é em casa, é no dia a dia, e eu falo que a ação, ela fala mais do que 1000 palavras, porque não adianta você falar uma coisa e agir de forma diferente, porque é o agir que os seus filhos vão pegar, é o agir que quem está em sua volta vão absorver. Isso, Eli, falando especificamente da Amera, quais são as ações, assim, parte social e ambiental que a Amera implementa a partir aí da sua estrutura econômica? Nós temos, eu sempre falo, né, que a sustentabilidade, essa economia circular é o DNA da Amera. Nós contribuímos com alguns projetos, que é o Lixo Zero, que aqui em Manaus tem muitos pontos viciados de lixo, né? A sociedade joga, mesmo sabendo que ali o lixeiro não vai passar. Então nós fazemos doações para que seja feito um trabalho em cima disso, e essa instituição, inclusive, ela faz um trabalho educativo na sociedade. E é por isso que a gente estava falando agora da educação, né? Quando eles entendem que realmente o quão ruim é aquilo de você acumular lixo onde a prefeitura não vai conseguir passar para pegar, eles mudam realmente. Eles fazem limpezas de igarapés e eles fazem essa educação. Então nós fazemos essas doações que tornam-se essas lixeiras, que é muito legal esse projeto. A gente faz essa ação de palestras mesmo com frequência, porque eu sempre digo, a partir disso, falando maçantemente sobre isso, que a gente consegue mudar essa realidade. Inclusive, na Amera, nós também temos a contratação dos apenados, porque isso é uma coisa que... Incrível. É uma Você coisa me falou isso, eu fiquei impressionada. Parabéns. Ninguém dá oportunidade para esse pessoal. E nós temos vários apenados que já se tornaram CLT da Amera e eu falo que é um tijolinho, né? Quando a gente tem essa mentalidade da importância de causar um impacto social e ambiental, a gente sempre vai identificando aonde a gente consegue cada vez mais agregar para a sociedade, né? Excelente. Falta consciência ambiental, né? É uma coisa que na minha cabeça não se justifica, né? Numa cidade de Manaus, lixeiro passa todos os dias, mas você vê quando tem quando o rio desce, né? Que fica aparecendo todo aquele lixo nos igarapés. Igarapés de plástico. Uma hora não vai dar conta, gente, e é por isso que o bairro alaga, a casa alaga, né? Então tá na hora da gente rever os conceitos, né? E eu acho que isso ficou extremamente evidenciado agora com essa seca do Rio, né? Que não tinha essa seca há mais de 120 uma vazante anos, muito extrema, né? Isso, e olha a quantidade de lixo que ficou evidente. Tem um grupo aqui que se chama Remada Ambiental, que eles fazem essas ações de coleta de lixo, e eu participo isso. E nós fizemos uma ação com o Rio Seco. Gente, é um mundo de
lixo é um mundo de lixo. Então a gente precisa cada vez mais nos conscientizarmos disso, principalmente porque nós temos a comunidade ribeirinha. Então você imagina para essas pessoas estarem nesse ambiente com essa quantidade de lixo e constantemente. Infelizmente é uma realidade para eles. Realidade. E Que não vale, deveria ser. Exatamente. meninas, vale ressaltar uma situação. A prefeitura, ela tem um serviço de coleta, inclusive de produtos grandes, como sofá, Você geladeira. pode agendar, eles Você vão pode buscar. agendar, eles vão buscar. Eu já fiz isso e eles realmente vão buscar na hora que você marca. Então não tem que jogar no igarapé. E infelizmente quando você passa por bairros, você olha o descarte incorreto Sofá, de geladeira, sofá, colchão. E aí fica móveis lá, que já estão molha, vira danificados. berçário de mosquito da dengue. Mas conta um pouquinho mais da Mera. O pneu velho vira o que na Mera? Eu falo assim, olha, Vira sonhos. exatamente, não tem limites no que a gente faz com o pneu. Ela que me falou isso, eu gravei. Vira sonhos. O pneu ele passa por um processo de trituração, onde ele se transforma em matéria-prima. A partir disso, nós fazemos os produtos finais, que são pisos para academia, pisos para área de playground, para área de crossfit, fazemos anilhas, fazemos halteres, estamos trabalhando outras possibilidades para entrarmos em outros setores. Eu sempre falo isso, a gente vê, por exemplo, a construção civil, que é o setor onde menos existe sustentabilidade. Nossa. Verdade. É um setor extremamente necessitado desse tipo de ação. Então, hoje a gente trabalha muito nisso. Aonde eu consigo levar o produto amerado? E eu digo que é tão recompensador você olhar para trás, é um trabalho árduo, quem está na indústria sabe como os desafios, principalmente porque a Mera é a primeira indústria no Brasil a fazer esse processo. E eu sempre falo, nós não somos uma empresa que veio de fora, nós somos uma empresa manauara. Nascemos a partir de identificarmos uma oportunidade de negócio numa problemática que é o descarte incorreto dos pneus. Sensacional. E assim, falando ainda de pneus, nós temos a questão da dengue. Vamos falar de dengue, né? Nós tivemos 4.000 casos de dengue agora no início de 2024. E você colocou para nós que existe uma parceria da empresa com a prefeitura. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso para a gente. Sim, a gente trabalha muito junto, né? Porque eu acho que é necessário para que ambas as partes obtenham sucesso. O que a gente faz? A gente está sempre fazendo esse trabalho com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria do Meio Ambiente e também com a CEMUSP, que é a Secretaria de Limpeza Pública. Inclusive, essa semana teve uma ação que foram coletados mais caminhões de pneus. E principalmente a gente precisa da conscientização das pessoas, porque agora, nesse momento de chuva, a gente sabe que no momento de chuva o número de dengue ele aumenta. Então, assim, a prefeitura, é o que eu digo, ela não consegue fazer sempre, ela não tem braços para fazer todo esse recolhimento dos pneus. Então, assim, fale com o seu colega, e principalmente a prefeitura ainda tem um trabalho que você consegue ligar na prefeitura e solicitar para eles que eles façam a coleta dos pneus. Então, se você tem uma quantidade, principalmente borracheiros, né, que trabalha de forma mais informal, porque a empresa ela acaba sendo regulamentada, né? Então, como ela é fiscalizada e com isso existe um certo receio. Agora o problema estão nos trabalhadores informais, o borracheiro é um deles. Então essa ação, por exemplo, foi 90% em cima dos borracheiros que tem esse acúmulo e não conseguem fazer esse descarte. Então a gente faz essas coletas, a prefeitura também faz essas coletas. Eu acho que é cada vez
E eu vejo também que a prefeitura, o governo, ele tem uma preocupação maior hoje com isso, sabe? A Secretaria do Meio Ambiente, o IPAAM, é muito bom quando a gente consegue trabalhar em sinergia com todos os órgãos envolvidos, porque eu sempre digo que todo mundo só tem um objetivo, que é causar um impacto social e ambiental salutar para a sociedade. Então, quando todo mundo se une num bem maior, quem ganha é a sociedade. Isso aí. Aquele pneu que você jogou, descartou erradamente, jogou lá naquele terreno onde ninguém viu, não passa o lixeiro, não passa ninguém, na primeira chuva acumula água e vem lá o mosquitinho da dengue botar os ovinhos dele e proliferar a doença. Como diz o velho ditado, prevenir sempre é melhor que remediar. Gente, olha, uma coisa que eu recebo muito esse tipo de ligação na Mera eu dormi, quando eu acordei tinha uma montanha de pneus aqui, próximo a um campo de futebol, próximo a não sei onde. Gente, é só você entrar em contato com a Mera, você pode anotar a nossa rede social, a Mera_Eco. Esse é o nosso Instagram. Você pode entrar lá, você manda uma mensagem no direct, você fala que você quer fazer o descarte, nós recebemos sem nenhuma burocracia e ainda damos a certificação de destinação correta para os seus pneus. Porque quando você faz isso, você cria um outro problema. Esses dias fizeram isso próximo a um orfanato. Oh, meu Deus. Oxe. O dono, o responsável pelo orfanato me ligou e falou bem assim, Sueli, eu dormi, não tinha nada, agora eu acordei, quando eu abro a janela tem uma pilha de pneus. Uma montanha de pneus, ganhei de presente. Eu não sei como eu faço. Então, não tem necessidade. Há um tempo atrás, não existia nenhuma empresa aqui em Manaus que fizesse a destinação correta do pneu. Mas agora vocês têm, é a Mera. E nós estamos ali no distrito, é de fácil acesso. Então, se você está com um pneu para descartar, por favor, entre em contato conosco. Pense no coleguinha, lembre de ter empatia pelo outro. Quando você está jogando o pneu lá, o que você está causando para o outro? É isso, e mesmo que seja uma unidade, 2 unidades, Não vocês importa. vão buscar. Então, Não isso é importante para vocês também. Não precisa ser uma montanha de pneus. Não. Pode ser 1 ou 2 unidades. Perfeito. Nós vamos estar divulgando os contatos aí junto com o vídeo e não deixe de ligar. Um abraço, muito obrigada pela oportunidade. Precisando, a Mera está lá no distrito. Bom, agradecemos então a participação da nossa convidada Sueli e que trouxe para nós principalmente o aspecto ligado a empreendimentos sustentáveis. Ou seja, é possível você gerar emprego, gerar renda com sustentabilidade, olhando para o meio ambiente e com benefício social. Então, eu fecho todo o meu ciclo aí em relação à questão do propósito, que é justamente isso que nós temos aqui. É isso aí. Gostou do vídeo? Então nos segue na rede, porque conhecimento é poder. Emerson, faz umas fotos.